Pessoal, boa noite. Então a gente vai dar prosseguimento aqui às videoaulas de mobile, desenvolvimento de sistemas móveis. Na primeira aula a gente viu como fazer a instalação, toda a configuração inicial, do Android Studio, todos os downloads, que são necessários, do SDK, VD e tudo mais. A gente já viu como fazer a criação de um projeto bem básico, só para ver a interface principal ali da IDE, entender como é que ela funciona. E também colocamos um emulador para executar. Vocês viram a telinha dele executando e tudo mais. Na aula de hoje, inicialmente nós vamos criar um novo projeto aqui e ver a interface de usuário, focando aqui no Settings e na Project Structure, que é o que dá a base, tanto para o nosso projeto quanto para a nossa aplicação. Depois nós vamos estudar um pouco sobre os Activities, estudar um pouco sobre o Android Manifest, sobre o arquivo Java que é gerado a partir de uma Activity, também do XML, e vamos aprofundar um pouquinho a mais nos modos aqui que a gente tem de criação no XML. Beleza? Então eu vou abrir aqui embaixo é o conteúdo previsto para a próxima videoaula. Pode ser que a gente acabe alterando algumas coisas, mas o conteúdo previsto seria basicamente esse aqui. Beleza? Então vou voltar aqui no Android Studio, vou criar aqui um novo projeto. Eu vou selecionar aqui Add No Activity, ou seja, eu não quero nenhuma janela nesse meu projeto. Por que disso? Porque a gente vai aprender a criar do zero uma Activity. Então, para iniciar aqui, eu vou colocar essa primeira opção, Add No Activity, vou dar um Next. Beleza, primeira coisa aqui que a gente já viu, o nome da aplicação. Na última aula, videoaula, a gente aprofundou nisso, tanto no nome quanto no package name. Para o nome aqui, eu vou colocar Hello World. Package name ficou padrão, br.fccl.senec.helloworld. Local que vai salvar aqui meus projetos do Android Studio. A linguagem vai ser a Java mesmo. Mínimo API level, vou deixar aqui a API 15. Foi justamente a mesma que a gente utilizou na última aula, eu expliquei o porquê que a gente está utilizando ela. Vou finalizar. Esperar que meu projeto ele seja compilado, seja sincronizado pelo Gradle. Essa primeira vez que ele sincroniza, ele costuma demorar um pouquinho. Se vocês vierem aqui embaixo, vocês podem ver que tem dois processos rodando. Então se eu der um clique aqui, ele vai mostrar o que ele está fazendo. O Gradle está sincronizando todo o meu projeto. Então, ele carregou, startou o Gradle, carregou. Ele vai configurar a build, fazer tudo que é necessário aqui para iniciar nosso projeto. Beleza, tudo ok. Nosso projeto aqui criado. Pessoal, se a gente vier aqui na parte de cima, a gente já viu na interface mais ou menos como ela funciona. Eu gostaria de mostrar duas abas, dois menus aqui mais específicos. Se eu vier aqui em arquivo, na file, eu tenho aqui Settings e Project Structure. Os atalhos são respectivamente Ctrl Alt S e Ctrl Alt Shift S. Vamos dar uma olhada aqui primeiro aqui no Settings. Então vou dar um clique aqui. Nessa janela a gente tem a opção de configurar todas as opções mais do sistema, da nossa ideia de uma forma geral. Por exemplo, a gente tem aqui configurações do próprio Android SDK. Se eu quiser fazer o download, por exemplo, de uma outra versão aqui do sistema, é por aqui que eu faço, eu marco aqui, vou dar um apply, vou fazer o download dele. Então, é aqui na parte SDK Plataformas. A gente tem também aqui as ferramentas do SDK que a gente pode fazer o download. Por exemplo, se eu quero usar Google Play Services, é por aqui que eu vou fazer o download e implementar aqui na minha IDE. Além disso, a gente consegue fazer a alteração aqui da aparência do
dos temas que a gente está utilizando, da nossa IDE, das cores, da disposição aqui dos menus. Tudo isso a gente consegue fazer, né? Atualizar a IDE. Tudo isso a gente consegue fazer por aqui. Colocar plugins, né? Trabalhar com controle de versionamento, com o próprio Gradle aqui, né? Que é quem faz a compilação pra gente. Então tudo isso fica nessa aba, né? Nesse menu Settings. Beleza? Durante as videoaulas a gente, hora ou outra, vai acabar precisando de utilizar alguma coisinha aqui, né? Fazer alguma alteração, conferir alguma configuração que a gente tenha feito anteriormente. Então é uma abinha que a gente vai usar bastante, beleza? Vou fechar ela aqui. A segunda que eu quero mostrar é a do projeto, né? A estrutura do projeto. Então vou abrir aqui. Através desse menu, né? File, Project, Structure, a gente tem aqui as configurações do nosso projeto em si. Por exemplo, qual a versão do Gradle que a gente vai utilizar nele, a versão dos plugins, aonde está o SDK que a gente está utilizando. Então no meu caso está aqui, né? Uma outra coisa bem importante também é quando a gente marca essa opção aqui, ó, de utilizar a própria JDK da IDE, significa que a gente não precisa necessariamente ter a JDK localizada no nosso computador. Ele vai utilizar diretamente a que tiver junto aqui da IDE. Isso é bem interessante, né? Eu aconselho a você deixar sempre marcada essa opção aqui. E tem algumas outras opções. Aí é importante a gente olhar aqui em módulos, que é justamente onde a gente vai conseguir configurar, por exemplo, o package name, caso a gente queira alterar, é aqui que a gente vai alterar. O mínimo, né, SDK version que a gente selecionou lá no momento da criação do projeto, caso a gente queira alterar, é por aqui também que a gente vai conseguir fazer isso. Ou seja, está tudo relacionado ao projeto em si. A outra aba está relacionada à IDE de uma forma geral, aqui está relacionado às dependências, né, os modos, tudo relacionado ao projeto em si. Então bem interessante também essa abinha aqui, né, Project Structure. Beleza? Então dando prosseguimento, pessoal, notem que a gente tem aqui, né, o nosso projeto criado, porém a gente não tem nenhuma tela, nenhuma activity criada. Então como que eu faço para estar criando uma activity? É bem simples. Eu vou vir aqui, ó, em cima de app, vou clicar com o botão direito, vou vir em novo, né, new activity, e escolho entre esses formatos que a gente tem aqui. Vamos criar aqui então uma activity básica, ou seja, basic activity, e só clicar aqui em cima, a gente vai abrir essa telinha, que ele vai me pedir algumas informações. A primeira é qual que é o nome da minha activity. Como é a minha activity principal, a primeira que eu estou criando, ele sugere esse nome, minha activity. Vamos deixar ela, né, por enquanto. A segunda opção é o layout, o nome do nosso layout. Como é também a nossa activity principal, vou deixar aqui activity main. E o título a gente pode alterar. Vamos colocar aqui Hello World. Beleza? A próxima opção é a seguinte, ele está perguntando aqui se essa é uma Launcher Activity. O que significa isso? Significa que se eu marcar aqui, no momento em que a minha aplicação foi iniciada, essa Activity vai ser lançada, ou seja, essa janela vai ser lançada. Beleza? Aqui para baixo a gente tem o nome do pacote, a linguagem utilizada, e a gente pode selecionar entre main, debug e release. São os três formatos, né, de criação que a gente tem aqui. Como é um aplicativo básico, né, deixa eu deixar aqui main, mais para frente eu explico sobre debug e release, ok? Só fazer isso, vou finalizar. Ele vai criar a nossa activity aqui. Enquanto ele vai criando, pessoal, queria explicar o seguinte. Basicamente, todas as janelas que a gente tem na nossa aplicação, elas são chamadas de activities. E toda activity, ela sempre vai estar relacionada a dois arquivos.
O primeiro deles é esse arquivo mainActivity.java, ou seja, é onde vai estar a nossa parte de lógica de programação mesmo, Java aqui. Vou puxar isso aqui um pouquinho para cá. E toda activity que nós tivermos, elas vão sempre estender da classe activity, beleza? Por que então aqui que nossa classe está como app compact activity? Como nós estamos utilizando uma versão mais antiga aqui do Android, a gente está utilizando a 4.03, automaticamente então ele puxa dessa classe app compact activity, que é uma classe chamada de classe de suporte aqui no Android Studio. Ou seja, ela é uma classe filha da Activity. Ela herda tudo que tem na Activity e além disso ele tem mais alguns atributos que é justamente para conseguir manter sempre o mesmo layout das outras versões. Então isso aqui é uma forma de ajudar, né, a gente está trabalhando melhor com versões antigas aqui na hora do desenvolvimento no Android Studio, que é o nosso caso, né? A gente está utilizando a API 15 e a versão 4.03, né, Ice Cream Sandwich, beleza? Então tá, pessoal, estendi aqui a minha classe Activity. Primeira coisa que aconteceu aqui, ele está dando um override, né? Está sobrescrevendo um método chamado onCreate. Como o próprio nome já diz, esse método onCreate é justamente o método que vai rodar no momento de execução da nossa aplicação. Então ele vai criar toda a nossa aplicação. Então tudo que for relacionado à configuração inicial da nossa Activity, a gente vai estar jogando aqui dentro do método onCreate. Inclusive uma linha bem importante que a gente tem aqui é justamente essa aqui, ó, setContentView. O que significa isso? Vocês lembram que eu falei? Toda vez que a gente criar uma janela, criar uma Activity, ela automaticamente vai estar associada a dois arquivos, uma classe Java e um arquivo XML, sendo que a classe Java, essa que a gente está vendo agora, vai estar relacionada, vai estar responsável por toda a parte de codificação, certo? Já o nosso XML, ele vai estar responsável por toda a parte gráfica, ou seja, toda a parte visual da janela. Então é justamente nessa linha aqui, ó, setContentView, e eu passo aqui o nome da minha Activity, Activity Main. Esse r.layout eu vou explicar nas próximas aulas, mas basicamente ele é um arquivo que vai fazer toda a ligação, né, dos nossos arquivos aqui dentro. A gente vai estar pegando aqui então, ó, justamente o nome do nosso XML, ou seja, eu estou atribuindo a essa classe Java o visual dela, que é através desse método, né, que é através, no nosso caso, desse XML aqui, beleza? Tá bem importante essa linha aqui. Aproveitando então que a gente está falando justamente da Activity Main, eu vou abrir ela aqui para a gente poder dar uma olhada. Então notem aqui que eu tenho, né, a minha parte visual. Vocês podem perceber que não está aparecendo os elementos. Se vocês virem aqui, ó, deu algum erro, né, no momento da criação aqui do meu design. Então eu posso dar um clique aqui, ó, deu um problema de renderização. Eu vou abrir aqui, tá, eu posso dar um refresh para ver se o layout vai voltar ao normal. Então clica aqui em refresh, ó, beleza, corrigiu o erro, né, agora tá certinho aqui a Basic Activity para mim. Então pessoal, essa aqui é a parte, né, gráfica que a gente tem do nosso XML. Então, além de ter criado a Activity Main, essas versões mais novas agora do Android Studio, ele também cria um outro XML chamado Content Main, que basicamente ele vai ser um filho da Activity Main. Inclusive ele já cria um layout novo aqui para a gente, que é o Constraint Layout, que a gente vai aprender a trabalhar melhor com eles nas próximas aulas, beleza? Então basicamente está aqui o nosso projeto, tá a nossa parte gráfica e também a nossa parte de lógica, certo? Aí quando a gente entra aqui no nosso XML, tem duas formas que a gente tem de trabalhar com ele.
a forma de design, que é justamente essa que a gente está, né, a parte bem visual, drag and drop, ou seja, eu posso clicar aqui e arrastar os componentes aqui para dentro de forma bem visual. Tem aqui, né, meu componente. Então essa aqui é a parte de design. Eu vou apagar esse componente aqui. Então essa aqui é a nossa parte de design, certo? Logo embaixo aqui a gente tem a parte de text. Então eu vou dar um clique aqui. Ó, então se vocês repararem, é basicamente a mesma coisa, porém é o arquivo XML sendo mostrado de forma textual, né, não em formato de imagem. Inclusive a gente consegue deixar, né, as duas telinhas aqui, uma do lado da outra. É importante vocês entenderem o funcionamento aqui dessa XML, né, para quando a gente for codificar, caso a gente precisar de algo mais específico, a gente pode vir aqui, a gente pode, por exemplo, inserir um text view por aqui, pela parte de clique e arrasta. Se eu vier aqui no text, ó, ele aparece para mim o código dele. Aí se eu precisar alterar algo mais específico, eu posso alterar por aqui também. Então um formato é complementar ao outro, beleza? Inclusive se eu vier aqui e criar um componente pelo texto, vou criar aqui por exemplo um button, colocar algumas informações rápidas aqui. Não se apeguem a isso, porque nas próximas aulas a gente vai estar olhando isso com mais calma, beleza? É só para mostrar mesmo que se eu criar o componente por aqui, ele automaticamente ele adiciona também na parte de design, ou seja, são modos complementares um ao outro. Tudo bem? Para finalizar aqui então essa videoaula, gente, eu queria mostrar aqui o arquivo Android Manifest. Então a gente acabou de criar a nossa activity, e todas as activities que a gente criar no nosso projeto, a gente vai ter aqui na pasta Manifests um arquivo chamado Android Manifest. Então eu vou abrir ele aqui para a gente, ele é um arquivo XML. Então notem o seguinte, para toda activity que a gente criar no nosso projeto, automaticamente aqui dentro do Android Manifest, ele vai criar todas as informações referentes a essa activity. Então tá aqui, qual que é o nome dela? É minha activity. Qual que é o label dela, né? Aquela apelido que a gente deu para ela. É Hello World, certo? Então tudo isso tá listado, né, aqui pra gente no nosso Android Manifest, beleza? Esse arquivo a gente não altera ele é alterado automaticamente, né, à medida que a gente for criando e tudo mais. E tem duas configurações aqui nele que eu gostaria de frisar para vocês, que é a seguinte: notem aqui, ó, que a gente tem dizendo que essa classe, essa activity, né, tá aqui a abertura da activity / activity, que é a main activity, ela é a nossa main, ó. É através dessa linha aqui no Android Manifest que a minha aplicação vai entender que essa aqui é a minha activity, né, a minha janela principal. Ou seja, em todo o meu projeto eu só vou poder ter um layout, né, uma classe que vai ser a minha main. Então apenas uma activity vai poder ter essa linha de código aqui. E já a launcher, como eu falei anteriormente, né, que são activities são abertas no momento da execução do projeto, eu posso ter várias. Então quando eu configurar uma outra activity, eu posso deixar ela como launcher também. Então no momento que eu executar uma aplicação, né, mais de uma activity seriam abertas. Porém, a main é apenas uma. Beleza? Então pessoal, basicamente é isso que eu queria mostrar nessa primeira videoaula, né? Criação aqui da nossa activity e tudo mais. Vamos voltar aqui no nosso arquivo XML. Vamos ver se tem algum erro aqui. Tá.
Então basicamente, né, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tá com erro de compilação, mas foi porque eu dei um Ctrl Z e ele acabou voltando aqui o nosso projeto. Vou fazer o seguinte, só para finalizar aqui então, eu vou executar esse projeto abrindo aqui o meu emulador. Então eu vou colocar ele aqui para executar e assim que ele executar eu volto. Então pessoal, abriu aqui meu emulador, vou executar aqui o projeto, vou selecionar aqui, né, meu Galaxy Nexus, vou dar um OK, então ele vai buildar, instalou o Activity, ó, então tá aqui, Hello World, né, meu botão, o Text View tá aqui atrás, vocês notem que o botão foi para cima do Text View, né, por que isso aconteceu? Porque a gente não configurou nosso layout, né, ele tá um em cima do outro aqui, ele não está entendendo onde que ele deve estar. Então para isso, né, isso a gente vai configurar nas próximas aulas, beleza? Então isso era o que eu tinha para mostrar aqui hoje. Na próxima aula a gente vai implementar algumas outras opções, né, e melhorar um pouquinho a interface ali com o usuário, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos e até mais.